pessoal, começa aqui mais um Explica aí Pastor, e eu quero glorificar ao Senhor porque nós estamos entrando no final do ano já, mas com a certeza de que nós temos conhecido e prosseguido em conhecer a Deus e a sua palavra, amém? E hoje, irmãos, nós vamos falar sobre o julgamento final. O julgamento final, irmãos, ele haverá, no qual os ímpios ressuscitarão para serem julgados conforme as suas obras. Quem não estiver inscrito no livro da vida, meus irmãos, será lançado juntamente com o diabo e seus anjos no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte, onde já estarão a besta e o falso profeta. E Mateus, ele vai dizer no capítulo 25 e no verso 46, e irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. E hoje nós vamos falar dentro desse tema tão importante, o julgamento final. Nós vamos entrar num tema relacionado ao destino da raça humana. Meus irmãos, haja vista que no final desta vida, o que nos acontecerá? Você já parou para pensar o que vai acontecer com você no final desta vida? Muitos questionam. E se você fizer essa pergunta para algumas pessoas, elas não saberão responder. Mas, irmãos, é uma pergunta importante. E nós temos que ter a resposta. Porque quão maravilhoso é saber, irmãos, que a Bíblia, este livro maravilhoso, ele nos supre com todas as informações necessárias. Sim, necessárias acerca daquilo que nós precisamos saber dentro da nossa existência na eternidade. Sabe, irmãos, nós não carecemos de andar ansiosos, nem frustrados quanto ao nosso destino. Muitas pessoas são frustradas, são carentes em saber qual é o seu destino. Mas nós, irmãos, sim, nós podemos glorificar a Deus, porque nós não temos todos os detalhes, mas uma coisa é certa: a luz aonde nós iremos. Nós não andaremos nas trevas. Aleluia! A nossa vida com Cristo será em luz, luz suficiente. E é isso que nós temos que pensar, irmãos, porque o destino da raça humana, irmãos, ele acontece por ocasião da morte. Ela é a separação entre o corpo e a alma. Olha o que a segunda carta de Coríntios, no capítulo 5, e os versículos 8, 9 e 10 vai nos dizer: mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor, pelo que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presente, quer ausentes, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então, ela é a separação entre o corpo e a alma. É o salário do pecado. Qual é o destino da raça humana? Nós temos que pensar que há um salário. E o salário do pecado, irmãos, Romanos capítulo 6, versículo 23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. É a manifestação final do pecado. Olha o que a primeira carta de Coríntios, no capítulo 15, vai dizer: ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Mas, irmãos, nós temos que pensar que Cristo venceu a morte e anulou as suas consequências através do triunfo da cruz. Olha o que o apóstolo Paulo fala lá na segunda carta de Timóteo, no capítulo 1, verso 10.
ele vai dizer assim, ó, ou melhor, vou do 8 ao 10. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Não segundo as nossas obras, não é nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Veja, meus irmãos, Cristo venceu a morte e ele anulou a consequência através do seu triunfo na cruz. Porque na vida futura, meus irmãos, o ser humano, ele não mais estará sujeito ao aniquilamento. Olha o que o apóstolo Paulo, ele vem nos ensinando, ele vem nos mostrando quão poderoso é, porque em nosso caso, irmãos, mesmo que a imortalidade seja uma condição além túmulo, a vida eterna, a vida de Cristo em nós já é um usufruto dessa bem-aventurada eternidade. Nós já desfrutamos disso, irmãos. Através do Espírito Santo, nós recebemos a primeira prestação da nossa herança. Fomos selados e aceitos por Deus como seus filhos. Sim, o Cristo ressurreto vive dentro de nós. Que maravilha, meus irmãos. Como é maravilhoso nós vivermos diante disso. Diante disso, porque olha o que a palavra de Deus vai nos dizer na carta de Efésios. Vou abrir aqui para nós lermos. Efésios, o primeiro capítulo de Efésios, ele vai dizer algo extraordinário. Veja comigo, irmãos. Efésios, capítulo 1, o versículo 13 e o 14, ele vai dizer: em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Aleluia! Que maravilha, irmãos! Que maravilha é isso! É saber que nós já desfrutamos dessa bem-aventurada eternidade. Porque, como diz o texto, nós estamos, depois que ouvimos a palavra da verdade, e depois que o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, nós cremos, nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. E entre a morte e a ressurreição do corpo, irmãos, há o estado intermediário. Para alguns teólogos, irmãos, essa etapa nada mais representa do que o sono da morte. A pessoa morre e a alma simplesmente deixa de existir, até que seja novamente chamada à existência por ocasião da ressurreição do corpo. Mas a Bíblia, ela deixa bem claro que, além túmulo, há vida consciente. E aí, irmãos, nós temos exemplos, Moisés, Elias, nós temos a narrativa do rico e do Lázaro, nós temos palavras, até mesmo o próprio Senhor Jesus Cristo, ele vai nos dizer lá no Calvário, dizendo ao ladrão: olha, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E o apóstolo Paulo, ele vai nos referindo também acerca do morrer, que para ele apresenta-se imediatamente ao Senhor. Se a gente for ler lá Filipenses, capítulo 1, e o versículo 21 ao 24, olha o que o apóstolo Paulo diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho.
Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E aí, irmãos, a gente tem que pensar que existe uma palavra em hebraico que é o Sheol. Ela já foi muito debatida. Para alguns irmãos, ela significa sepulcro. Para outros, é o período intermediário que vai da morte à ressurreição. E para outros, ainda significa tanto o sepulcro como o estado intermediário. Há muitas interpretações, irmãos. Há diversas interpretações acerca no Antigo Testamento. Já no Novo Testamento, irmãos, a palavra vem como Hades, que veio para substituir esse vocábulo hebraico, Sheol. O Hades, irmãos, é sempre um lugar de punição e tormento. É, por conseguinte, um lugar de existência consciente. Como a gente falou falou sobre aquele texto de Lucas 16, 23, que vai dizer, né? E no Hades ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Veja, irmãos, que é um lugar de tormento, é um lugar de punição. Mas, como se vê, irmãos, já tem um outro texto, um outro termo, que é o Geena, que ele se apropria ao lago de fogo, que é a segunda morte. No Novo Testamento, irmãos, ele vai nos deixar claro que o inferno realmente existe. Para os gregos, irmãos, o Hades era um lugar de sombras, mas Jesus referiu-se às chamas e aos seus tormentos. Se a gente continuar lendo esse texto de Lucas, ele vai dizer que, e clamando, disse Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentando nesta chama. E disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar aqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passam para cá. E disse ele, rogo-te, pois, ó pai, que mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Olha aí, irmãos, é um lugar de tormento, é um lugar onde as pessoas vão ser atormentadas. Isso, irmãos, leva-nos a pensar que nós temos que buscar a cada dia a face adorada do Senhor Jesus, porque não queremos ser atormentados nesta chama. Assim, irmãos, como o inferno é real, o céu também é. É a habitação, sim, a habitação dos filhos de Deus, cordeiros com Cristo Jesus, e que já desfrutam da vida eterna. Irmãos, é um lugar na presença do próprio Deus. Paulo, ele fala ali sobre o terceiro céu como um lugar onde se acha o trono divino. E é aí que fica o paraíso, conforme presenciou o apóstolo. Paraíso no grego, irmãos, é paradeisos. E ele vem da palavra que significa parque cercado. Se a gente for pensar, irmãos, lá no Apocalipse, ele nos dá um direcionamento, uma dinâmica, um vislumbre do que é o lugar onde nós estaremos com o Senhor Jesus Cristo. É um parque cercado. No Novo Testamento, irmãos, é usado apenas como um lugar das bem-aventuranças no céu. Nós vivemos não por vista, mas pela fé.
porque no céu nós encontraremos a realidade de tudo quanto, por esta mesma fé, aceitamos na terra. O estado intermediário será seguido pela ressurreição e pelos julgamentos, resultando o destino final dos justos e dos ímpios. Por isso, meus irmãos, fiquemos preocupados? Não. Continuemos firmes em Cristo Jesus, porque nós sabemos para onde nós iremos. Nós não precisamos de muitas informações. Não. Nós não precisamos de muitas informações. Nós precisamos saber de uma coisa. Cristo breve virá buscar a sua igreja. Se firme mais e mais na santa e poderosa palavra de Deus. Irmãos, eu termino por aqui o Explica aí, Pastor. E semana que vem, meus irmãos, semana que vem nós vamos falar sobre os julgamentos que acontecerão e sobre a rebelião final de Satanás. Mas esse é só para semana que vem, por isso, semana que vem nós temos mais um encontro no Explica aí, Pastor, e eu creio que nós vamos conhecer e prosseguir mais o Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? A paz do Senhor, um ótimo final de sábado, um domingo maravilhoso e que Deus possa ser a luz na sua casa. Um abraço, fica com Deus, a paz do Senhor.